Fala Designer, nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre a ferramenta de caneta. Antes da gente começar essa aula, a gente precisa entender um pouco mais como funciona a ferramenta de caneta. Para você acionar a ferramenta de caneta aí no seu Photoshop, é só você vir aqui, ó, nessa ferramentinha aqui, que parece uma caneta antiga. Essa daqui é a ferramenta de caneta. Quando você seleciona a ferramenta de caneta, aqui em cima abre diversas opções para você configurar essa ferramenta. A gente tem aqui forma, que quando você estiver fazendo seu desenho, o Photoshop vai criar um vetor, uma forma. E o demarcador, que a ferramenta de caneta vai fazer somente o caminho que você vai passar pela imagem, sem criar nenhum desenho. Quando você coloca forma, por exemplo, você pode escolher a cor que essa forma vai ter. E você também pode escolher o traçado em volta, né? A linha em volta desse desenho. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá no verde e vamos colocar aqui um traçado rosa. Então, quando eu começar a desenhar aqui, o Photoshop vai criar uma forma com a cor do preenchimento verde e o traçado aqui, ó, rosa. Beleza. A ferramenta de caneta, ela é muito simples, ela só tem duas formas de utilizar. Você clica de um ponto para o outro e você cria uma reta. Se eu clicar aqui de novo, ó, ele vai criar outra reta. Se eu clicar aqui, ele cria outra reta, aqui outra reta, até eu chegar no primeiro ponto, ponto inicial. Ele vai mostrar esse ícone aí, um círculo pequenininho, que está indicando que você vai fechar esse desenho. Então, eu já criei aqui minha primeira forma. Ele mostra aqui, ó, forma. Deixa eu excluir essa. Então, essa forma que eu criei agora, ele botou aqui como forma 2, porque eu já tinha feito outra, então ele nomeou como forma 2. E aí você pode vir aqui e editar as cores, tirar, colocar preto, vermelho, a cor da sua escolha. Então, vou excluir aqui, vou puxar aqui para minha lixeira. Outra forma, deixa eu colocar aqui sem preenchimento. E vou colocar minha linha aqui vermelha. Outra forma de você trabalhar com a caneta, além de você fazer desenhos com linhas retas, você pode fazer desenhos com linhas curvas. Como que você faz isso? Você dá seu primeiro ponto e no segundo ponto, ao invés de você apertar e soltar, você vai apertar, deixar o seu mouse pressionado e vai puxar. E aí vai aparecer essas duas bolinhas aqui, ó. E aí, se eu jogo para baixo, a curva vai para cima. Se eu jogo para cima, a curva vai para baixo. Então, eu vou criar aqui essa curva para baixo. E aí, eu posso clicar aqui de novo, deixar pressionado, puxar. E aí, eu vou criando curvas. Vou jogar para cá, crio uma curva, jogo para cima. Então, essa é a segunda forma de você criar aí com a caneta, retas e curvas. Como eu coloquei aqui só o traçado vermelho, então ela não fez o preenchimento, mas você pode colocar o preenchimento também. Vou excluir de novo. Eu estou trabalhando aqui com forma, agora a gente vai trabalhar com demarcador. O demarcador, na hora que eu estiver passando a minha caneta aí pela imagem que eu vou fazer, ele só vai mostrar essa linha azul e não vai mostrar mais nada. Ele vai demarcar onde eu estou marcando a minha imagem. Para você excluir, basta dar Enter. Agora a gente vai fazer a seleção aqui dessa imagem utilizando essas duas formas que eu expliquei para você. Eu vou dar um zoom aqui com Ctrl ou comando mais, porque eu quero fazer minha seleção bem, né, minha demarcação bem certinha. Então, eu vou começar com o meu ponto aqui de cima no celular e um outro ponto aqui com o Shift pressionado, eu faço uma reta perfeita. Se eu clicar sem o Shift, pode ser que eu não acerte tanto aqui na minha reta. Eu vou deixar o Shift pressionado e aí eu fiz a minha retinha. Eu vou excluir esse botãozinho aqui do celular e vou continuar aqui minha seleção. Vou dar mais um ponto aqui, porque essa parte do celular é reta. Agora, vou clicar aqui no centro dessa curva, vou deixar pressionado e vou fazer uma leve curva aqui do celular. Percebam que eu já apontei para o Photoshop que a próxima curva que eu fizer, ela vai ter que vir, mesmo que eu faça reto, ela vai ter que passar por esse ponto aqui. Então, eu vou clicar aqui e vou tentar fazer uma curva e não vai. Olha, eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Porque tem esse ponto aqui que quando eu fiz essa, ele ficou marcando que teria aqui. Então, eu vou dar um Ctrl Z, vou puxar um pouquinho
esse desenho para trás. Como eu faço isso? Eu aperto o Alt, pego essa pontinha aqui, essa bolinha, e puxo ela um pouquinho para trás para ela não me atrapalhar aqui. Você pode puxar para qualquer lugar. Por exemplo, se eu botar aqui, ela apontando aqui para baixo, e tentar fazer um desenho aqui, ela vai ter que fazer isso, ó. Vou apertar aqui para vocês verem, viu? Ela fez essa curva aqui para baixo. Então, eu vou dar um Ctrl Z, vou apontar para onde vai continuar a minha demarcação, que é para cá, e vou dar um ponto aqui, deixar pressionado e vou puxar assim um pouquinho para baixo, porque eu vou continuar descendo. Nem sempre esse ponto aqui vai ficar perfeito. Você pode clicar em cima dele, ele vai aparecer esse sinalzinho de menos e você exclui. Você bota o mouse de novo, ele aparece o mais, ó. Então você pode adicionar novamente um ponto aqui, Ctrl pressionado ou comando, você puxa para corrigir essa curva. Então vou dar uma correçãozinha aqui que não ficou tão perfeita. Isso aqui o Photoshop já dá automático. E agora a gente continua aqui a nossa demarcação. Para baixo é só uma reta. Eu venho até aqui mais ou menos onde é uma reta e clico. Agora eu vou selecionar esse dedo aqui. Vou apertar e arrastar. Aí eu venho aqui mais ou menos. Não pegou aqui o dedo, o que que eu faço? Pressiono o Alt novamente aqui nessa bolinha que ela ficou aqui aparecendo e você puxa e corrige. Vou descendo aqui. Isso aqui não é tão reto, então eu vou ter que fazer algo mais abauladinho. Dou uma puxadinha assim de leve e vou descendo aqui na minha imagem. Vou descendo, puxando, fazendo curvas. Pressiono o espaço, né, para aparecer a mãozinha e vou continuando aqui, ó. Curva, outra curva, aqui mais uma curva, eu puxo. Não puxa muito para não ficar errado, você puxa exatamente do tamanho da imagem. Aqui, se eu vier para cá pro dedo, como ele está apontando além do dedo, vai fazer aquela curva de novo. Então a gente pressiona o Alt, muda o ícone, tá vendo? Quando você pressiona o Alt. Ó, vou soltar o Alt e pressionar. Com o Alt pressionado, eu venho e coloco essa guia aqui para cima, porque eu vou continuar por aqui. Então, o meu próximo ponto vai ser aqui, dou uma puxadinha para selecionar e sempre vai ter esses probleminhas. Então, você pressiona o Alt, vem, faz a correção e vai fazendo a sua seleção. Aqui nós também temos uma curva. No início é difícil sim trabalhar com essa ferramenta. Existe um site aí online que você pode fazer algumas aulas, é um jogo na verdade, que você pode fazer testes, né, e testando a sua habilidade aí com a caneta, melhorando sua habilidade, que é o site Bezier Game. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você ir melhorando aí a sua habilidade com a caneta no Photoshop. Estou fazendo uma seleção um pouco mais rápida, mas é só para vocês entenderem como que funciona essa caneta. Clicou, arrastou e mostra para onde vai continuar o fluxo aí da sua demarcação. Eu estou mostrando que vai ser para cima, provavelmente vai fazer uma curva aqui muito maior que o dedo se eu clicar aqui. E aí eu venho com o meu Alt, corrijo. E agora eu vou jogar para cima. Reta. Reta. E fecho aqui. Ah, meu Deus, esqueci de fazer a minha curva. Não tem problema. Você clica aqui com o mouse em cima, vai aparecer o maisinho. Com o Ctrl pressionado, você puxa e corrige aí os erros. Se quiser mexer somente nessa alcinha aqui, você vai apertar o Alt e vai mexer. Se você quiser mexer nas duas alcinhas, com o Ctrl pressionado, você mexe nas duas alças. Tá aí a nossa seleção. Agora, você tem a opção de fazer aqui pelo Photoshop uma seleção, fazer uma máscara ou fazer uma forma. Se você clicar em cima aqui com o lado direito, aparece também essas mesmas opções. Criar uma seleção. Vou clicar aqui em criar seleção. Deixa assim da forma que tá mesmo e dá um OK.
o Photoshop já criou uma seleção. Vou dar um Ctrl Z. Eu vou pedir para mascarar. O Photoshop cria uma máscara removendo o que não foi selecionado. Vou dar um Ctrl Z e vou pedir para fazer uma forma só para vocês verem mais ou menos o que vai acontecer. Ele já fez uma forma aqui e agora eu venho aqui na ferramenta aqui de elipse e aí eu posso colocar uma cor nessa forma, uma linha, e aí a gente fez um vetor daquela demarcação. Vou voltar aqui na demarcação e vou deixar aqui em seleção mesmo, selecionado. Agora eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl J ou comando J. Aqui eu colei já a nossa imagem recortada. Ó. Vou apagar aqui, deixa eu apagar o fundo, e aqui a gente tem a imagem recortada. Vou desenhar aqui um elipse de fundo, só para a gente ver como que ficou o nosso recorte. Vou jogar ele aqui embaixo. E tá aí, ó, o nosso recorte feito com a ferramenta de caneta. Não tem erro, não tem mistério. Se você tem muita dificuldade de trabalhar com a caneta, eu indico a você entrar nesse site que é o Bezier Game. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você entra lá para fazer as aulas e ir aperfeiçoando a sua técnica com a caneta. Beleza? Essa foi a dica desse vídeo e eu te espero no próximo.